Pessoal, beleza com vocês? Segundo ano nesse friozinho da manhã que vocês estão agora aí. Bem-vindos então à nossa aula de ética kantiana. Vamos então seguir. Na aula passada eu trabalhei com vocês a ética utilitarista e já alerto vocês então que a ética kantiana, está ali embaixo, ó, o dever pelo dever, é uma ética oposta à ética utilitarista. Vamos relembrar, vamos entender certinho e ver como é que o Kant pensa a questão da moral e a questão da ética então. Vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos a ética utilitarista. Então, para a ética utilitarista, uma ação é ética quando produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, não interessa na ética utilitarista qual é a motivação do indivíduo, né, tá? Ou os meios usados. Uma ação ela vai ser julgada, os termos dela serão julgados dependendo do resultado. Então, uma ação ou uma intenção, ela não é boa ou má em si. Tudo vai depender do resultado, da consequência. É aí então, ao final de tudo, é que você vai voltar e julgar o indivíduo e a ação. Vai depender da consequência e do resultado. Então, eu faço um cálculo da utilidade da ação e do resultado para saber se aquela ação, se ela foi ética, se ela foi moral ou se ela foi imoral. Então, vamos seguindo então lá. E lembrando da aula passada, né? Dividir para vocês então ali em intenção, ação e resultado, tá? É, a ética deontológica é a ética do dever, que é a ética do Kant. A ética do Kant, então, vai valorizar a intenção da ação, vai valorizar a motivação do indivíduo. A ética teleológica ou consequencialista, da qual faz parte a ética utilitarista, significa então que a ação deve se medir pelas consequências, tá? Vamos lá então, seguindo ali. Então, o Immanuel Kant, que é ali do... Tá errado, tá, gente? É 1724 a 1804, é do século XVIII e do século XIX. Escreveu duas obras principais ali sobre a questão da moral. Ele escreveu várias obras, mas em relação à ética e moral, são essas duas as principais aí. A Fundação Metafísica dos Costumes, onde vai explicar, né, como surgiram os nossos costumes, hábitos e morais, e a outra é a Crítica da Razão Prática, em que ele vai falar sobre o funcionamento das regras morais, de todo o conceito relativo à moral. Então são essas duas obras importantes do Kant. Então, como funciona a ética kantiana? O Kant, então, construiu uma ética que nós chamamos ética do dever, que é uma ética, então, deontológica. Então, para o Kant, a moralidade da ação está na motivação, na inclinação, no interesse do indivíduo. Então, é ali que vamos julgar a ação, se ela foi moral ou imoral. Vamos julgar já na intenção do indivíduo, não importa qual seja o resultado, se foi bom ou ruim. Se a intenção do indivíduo foi poluída, ela já não é boa. Então, as regras morais e outro item. As regras morais estabelecidas não podem ser quebradas em ocasiões específicas, ou então as regras não terão mais validade segundo o Kant, ok? Então, seguindo lá. Como que é essa ética do dever, então, aí? Para o Kant, as obrigações morais, elas são impostas por nós mesmos. Não é alguém, um ser poderoso que nos dá as regras morais. Somos nós, livremente, cada um de nós, que fazemos a escolha moral. E essa escolha moral, ela é baseada na razão, porque ela não deve resultar dos nossos sentimentos, nossos interesses, das nossas inclinações. É o indivíduo ético que tem o dever moral de adotar as regras morais e segui-las. Tá? Então, ó, de novo, repito ali, tem o dever moral. Então, as regras morais não devem ser impostas de fora. Somos nós, livremente, racionalmente, usando a razão e não os sentimentos, que estabelecemos quais regras morais é que vão ser seguidas e que temos que segui-las em todos os casos. Então, seguindo ali, então, na visão kantiana, né, são as leis morais que levam o homem a praticar o bem, em detrimento dos nossos caprichos e interesses. Então, para o Kant, o supremo critério ético são os valores morais. Estabelecer um valor moral é sempre vou seguir tal regra, devo seguir aquela regra lá. Isso para o Kant que deve ser feito. Então, por isso que a ética kantiana é chamada de ética do dever, que eu sempre vou cumprir aquilo que foi estabelecido.
Então está lá, ó, agir eticamente é agir conforme o nosso dever moral, guiado pela boa vontade. Ou seja, se a minha ação salvou uma pessoa, mas eu fiz com interesse, não fiz por pura boa vontade, então a minha ação ela foi imoral. Então eu tenho que agir sempre motivado pelo respeito à lei moral. Temos na imagem ali um bombeiro salvando um cachorro. O que um bombeiro ganharia salvando um cachorro? Nada. O bombeiro ele age pelo respeito à lei moral. Então o bombeiro então ali está cumprindo a ética do dever. Bombeiros, né, estão numa corporação que sempre tem que cumprir o dever, pelo dever, e não pensando em ganhar alguma coisa. Então, comece então a entender como funciona aí a ética do Immanuel Kant. Ok? Vamos seguindo lá. Então, máximas e leis morais. Então, as máximas e leis morais se impõem à razão como regra de ação. O que é uma máxima? Uma máxima é uma regra moral que eu crio. Ela é subjetiva porque eu criei, né? Então eu que estabeleço para eu mesmo. Não, ninguém precisou dizer para mim como eu deveria me comportar. Eu fui lá e estabeleci a regra. Então essa lei moral que eu criei, mas se eu criei ela, como é que ela vai ter validade? Ela vai ter validade porque eu criei ela, mas eu quero que todos sigam e se eu quero que todos sigam, eu também vou segui-la e eu vou assumir como regra moral a ser cumprida. Então é um imperativo categórico que eu imponho a mim. O que é um imperativo categórico? Um imperativo é uma ordem. Eu me estabeleço uma ordem. E categórico porque eu não tenho dúvida dessa ordem. Eu sempre vou segui-la. Eu estabeleço a regra de que não quero que as pessoas que eu não vou mentir e que não quero que as pessoas mintam para mim. Então, em nenhuma hipótese, para conseguir uma coisa, algum benefício, eu irei mentir. Eu sempre vou seguir a regra de que mentir é errado. Em qualquer hipótese, eu vou seguir. Isso aí, então, vai ser válido universalmente. Eu estabeleci que mentir é errado, não quero que ninguém minta para mim, então eu também nunca mentirei em hipótese alguma. É uma ordem que eu estabeleci para mim e da qual eu não tenho dúvida. Por isso que é um imperativo, uma ordem categórica, certa. Então veja ali a fórmula da lei moral. Age apenas segundo uma máxima, ou seja, um comportamento, né? Tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Se é bom para mim, tem que ser bom para todos. Não pode apenas ser bom para mim essa regra moral que eu estou criando. Se eu crio uma regra moral que eu quero que os outros sigam comigo, mas eu não sigo, aí já está sendo imoral, não é verdade? Se eu quero que as pessoas sejam pontuais comigo, eu também tenho o dever de ser pontual com as pessoas. Percebam só, a gente tem esse costume, né? As pessoas se atrasam, a gente fica tudo, marca um horário para ir para uma festinha, para algum lugar, as pessoas se atrasam e nós ficamos pé da vida com elas. Mas nós nos atrasamos quando marcamos compromisso com as pessoas. Então, eu já não tô sendo ético, porque eu não estou fazendo algo valer universalmente, ok? Continuando então ali. Então, como que funciona esse imperativo categórico? Então, é uma ordem, é uma regra moral que você impõe a si mesmo. O Kant vai dizer é que é aí que está o ato de liberdade, que é você que impõe, você que escolhe essa regra e você que a cumpre indubitavelmente em todas as ocasiões, em todos os momentos. Por isso que é uma lei moral válida, é um imperativo categórico. Então, segundo essa formulação do imperativo categórico, uma ação é considerada ética quando a máxima que rege a ação pode ser universalizada, que eu falei para vocês lá. Olha então ali do Kant de novo a frase ali, ó. Age como os princípios de tua ação devessem ser erguidos pela tua vontade em lei universal da natureza, né? Então essa regra moral tem que ser seguido com todos. Não quero que gritem comigo, não vou gritar com as pessoas. Então vou sempre agir, né, com aquela lei universal. Outra coisa que o Kant fala, olha ali que interessante, nunca use as pessoas como meio ou objeto. Age de tal modo que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na do outro, sempre como um fim,
e nunca com um meio. Ou seja, então nunca use uma pessoa para conseguir um outro objetivo. Então, quando você pega um ser humano e usa para conseguir um objetivo, aquela pessoa que você usou, ela perde a humanidade dela e passa a ser tratada como um objeto. E é isso então que o Kant está criticando ali, que ninguém pode ser usado como coisa e objeto, e sim todos são dignos de respeito e consideração. Todos. Não importa qual é a pessoa, desde o presidente ao mendigo, não importa qual é a pessoa, todos têm que ser tratados igualmente sempre. Então a regra do Kant aí, moral, ela é muito rigorosa. Você não pode tratar uma pessoa de um jeito e outra de outro jeito. Todos têm que ser tratados dentro do seu caráter, da sua dignidade de humanidade. Então você não pode usar as pessoas para conseguir objetivos lá e colocar a pessoa como meio, como ferramenta, como objeto. Trate a pessoa sempre como um fim, como, tá? Como lá no final, como o mais importante que existe, e não como meio, como ferramenta. É isso que está dizendo Kant aí, ok? Então tá lá. O dever moral ele é imperativo, é uma ordem, né? Eu tenho que cumprir aquilo que foi estabelecido. Então esse princípio aí é um princípio formalista. Então o que interessa na moralidade de um ato é o respeito à própria lei moral e não os meus interesses ou fins ou consequências do próprio ato ou as minhas inclinações. Então a minha boa vontade ela é guiada pela razão e ela sempre vai agir em função desse imperativo categórico. Então, o imperativo é um mandamento que eu me imponho. A imagem do Homem-Aranha ali, né? Se apontando. Então, eu é que vou me impor essa regra e ela que vai orientar a minha ação. Então, lá, o Kant vai criar dois imperativos. Vai dizer que existem dois imperativos. Um é um imperativo hipotético. Ele apresenta uma ação como um meio para alcançar determinado fim. Segundo o Kant, o imperativo hipotético ele não é moral, porque é uma ação baseada em uma inclinação. Eu estabeleci para mim uma ordem, um imperativo, mas para eu conseguir alguma coisa. Então havia uma motivação, havia uma inclinação que não era o puro respeito à lei, que não era a pura boa vontade. Havia um interesse. Se há um interesse, eu não agi conforme o dever, eu não agi pelo dever. Então tá ali uma polêmica, houve uma crítica às pessoas que iam na África fazer caridade e acabavam tirando fotos e, e se vangloriando dessa ação. Então, peraí, você vai para a África, você vai lá, tira foto com as pessoas pobres, com as crianças pobres, e você posta a foto lá na rede social para conseguir curtidas, para mostrar que você está fazendo alguma coisa. Então, na ética kantiana, isso não é legal, isso é criticado, ok? Porque você não agiu de acordo, você agiu de acordo com uma inclinação, com interesse, e não pelo simples dever de ajudar as pessoas em qualquer ocasião. Você fez para se aparecer, ok? Você estabeleceu uma regra, vou ajudar, mas vou postar a foto para conseguir likes, para conseguir curtidas. Então, isso aí, segundo o Kant, é imoral. Na ética utilitarista não seria, porque o que é importante é que você ajudou a pessoa. Estão entendendo, né? O próximo imperativo é o imperativo categórico. Esse imperativo categórico indica uma ação que é necessária e boa em si mesma, independente dos fins que se possam alcançar com ela. Então está ali o homem que devolveu a carteira e ele dispensou a recompensa, ou seja, ele fez a ação pelo simples dever de cumprir com a ação de ajudar uma pessoa que estava sem o seu dinheiro. Ele não olhou a quem e não fez pensando no resultado. Ou seja, ele estabeleceu uma ordem. Vou sempre ajudar as pessoas pelo simples prazer, pelo simples dever de ajudar. Então, ele ajudou ali. Isso é o imperativo categórico. Então, portanto, né? Vamos agora lembrar dos casos que vocês receberam lá, né? Dos dilemas morais que eu dei para vocês. Se nós estabelecemos em algum momento que filas devem ser seguidas, eu não posso mudar a regra em alguma ocasião.
Se o grupo que recebeu lá a questão da fila do cientista, né, disse que a fila deveria ser pulada para proteger o cientista, para salvar o cientista, você pensou de acordo com a ética utilitarista. Se você diz que a fila tem que ser seguida em qualquer ocasião, você pensou com a regra kantiana. Se, como médico, fiz uma promessa para salvar vidas, eu não posso julgar a pessoa que está em minhas mãos. Não tenho que saber se é uma prostituta, se é um bandido, quem é que é um político. Eu tenho a obrigação de salvar uma vida. Se eu fiz uma promessa em cumprir um acordo, eu não posso descumprir por aquele acordo depois vir a me prejudicar. Porque quando eu fiz o acordo, eu prometi que iria sempre cumprir aquilo que eu havia prometido. Se eu me coloquei contra o preconceito, eu devo seguir, sempre, e não apenas em algumas ocasiões. Então a ética kantiana, ela é isso aí. Ela estabelece uma regra e tem que ser cumprida sempre, em qualquer ocasião. Lembrando a vocês que amanhã à tarde eu vou tentar gravar um vídeo mostrando o que cada grupo recebeu, tá? E posto na sexta-feira. É só para vocês verem qual dilema cada grupo recebeu, para vocês ficarem por dentro, para ver se vocês agiram usando a ética utilitarista ou se vocês agiram usando a ética kantiana. Lembra lá, tá? Não existe uma escola ética, uma filosofia ética que seja melhor que a outra. São apenas escolhas, ok? Não fiquem preocupados com isso aí, se você utilizou a ética utilitarista ou se você usou a ética kantiana para resolver o dilema moral que eu passei para vocês. Não tem problema qual foi a regra que vocês seguiram lá, ok? Então, comparando lá, para vocês terem uma ideia, a ética utilitarista e a ética kantiana. Então, temos ali um exemplo do programa do Luciano Huck, que tem um quadro chamado Lar Docilar. Qual é a intenção do Luciano Huck ao fazer esse quadro? Ele consegue ali propagandas durante esse quadro e ele ganha dinheiro e ganha audiência com isso aí. A intenção dele. A ação, né? A ação foi construir uma casa para uma família pobre que tinha uma casa caindo aos pedaços. Resultado, construíram uma boa casa para uma família. Então, na ética utilitarista, essa ação do Luciano Huck, motivada pelo interesse de ganhar audiência e dinheiro, foi moral ou foi imoral? Foi moral, porque ajudou uma família a conseguir uma casa. Uma família que vivia em péssimas condições passou a ter uma casa decente. Então, segundo a ética utilitarista, não importa qual foi a intenção do Luciano Huck, o importante é que ele deu uma casa para uma família, que no final de tudo, uma família que morava em más condições passou a ter uma casa boa. Agora, e segundo Kant, essa ação do Luciano Huck foi moral ou foi imoral? Foi imoral porque a intenção dele estava poluída. Ele não agiu pelo dever, ele agiu com interesse, agiu com uma inclinação. Não importa qual tenha sido o resultado, para o Kant essa ação foi imoral. Então vejam como que o Kant é realmente rigoroso na ética dele, né? Então percebam só isso aí. Nos comentários abaixo aí, vocês comentem para mim o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensam dessa questão do Luciano Huck. Se essa ação é moral ou se é imoral. Comentem, por favor, embaixo aí, tá? A opinião de vocês, só para comentar mesmo, para eu saber como é que vocês pensam a respeito desses programas e apresentadores que ajudam pessoas nos programas de final de semana aí, ok? E aí então, na próxima aula, nós vamos ver um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Vou colocar duas regrinhas dele ali, duas reflexões do Nietzsche. As regras morais são criadas pelos fracos e invejosos. E a outra, a mais polêmica de todas, é Deus está morto. Beleza, então, o Nietzsche é polêmico. Já vou deixar no ar já um pouquinho dessa polêmica para nós discutirmos então na semana que vem e conhecermos um cara que é polêmico até hoje. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima.